Jerusalém. É quinta-feira. Em algum lugar daquela cidade antiga, um adolescente dorme num jardim. A propriedade é da sua mãe. Um pequeno sítio de oliveiras que serve para fazer azeite. Nada demais. Uma noite comum. Mas então, o barulho, vozes, passos, o tilintar de armas, tochas rasgando a escuridão entre as árvores. O menino acorda assustado, pega o primeiro pano que encontra, um lençol, enrola no corpo e vai ver o que está acontecendo. E lá está. Soldados. Gritos. Um homem sendo preso. Cordas. Confusão. Um soldado percebe o menino, agarra o lençol. E o menino faz o que qualquer adolescente assustado faria. Solta o pano e sai correndo. Ele estava nu. Esse menino sem nome, que fugiu pelado na noite da prisão de Cristo, colocou sua própria fuga dentro do evangelho que mais tarde escreveria. Ninguém escreve isso sobre si mesmo a não ser que tenha uma razão muito profunda. Aquela fuga era a marca da sua fraqueza. E ele quis que o mundo soubesse. Porque o que vem depois é a história de como Deus transforma um fugitivo num leão. Seu nome completo era João Marcos. João, Yohanan em hebraico. Era o nome da sua alma judaica, das suas raízes, dos salmos que aprendeu desde criança. Marcos, Marcos em grego, era o nome do mundo. O nome que abria portas, que falava com estrangeiros, que navegava pelo Mediterrâneo cosmopolita do século I. Esse duplo nome já diz muito sobre quem ele era. Marcos vinha de uma família abastada. Sua mãe, Maria, era proprietária de uma casa importante em Jerusalém. Uma casa com andar superior, espaçosa o suficiente para reunir muitas pessoas. E também dona daquele sítio no Getsêmani. Família com posses, com educação, com conexões. Mas havia algo ainda mais especial naquela casa. Foi nela que aconteceu a última ceia. Jesus escolheu o andar de cima da casa de Maria para celebrar sua última refeição com os discípulos. E depois, saiu com eles cantando salmos e foi justamente para o Horto das Oliveiras, a propriedade da mesma família, rezar sua agonia. Pense nisso. O menino Marcos cresceu numa casa onde Jesus comeu, rezou e foi preso. A fé não era uma ideia distante para ele. Era o cheiro da cozinha, as vozes que subia do andar de baixo, os rostos que ele via entrar e sair. E mesmo assim, ainda não era suficiente para crer. Porque a fé não é herança de família, é uma escolha pessoal. Depois da ressurreição de Cristo, depois de Pentecostes, que também aconteceu naquela mesma casa, algo mudou em João Marcos. A tradição não nos diz exatamente quando ele deu o passo da fé. Não há um momento dramático registrado, uma visão, uma voz do céu. E talvez seja exatamente esse o ponto. Ele simplesmente foi ficando. Enquanto os apóstolos pregavam na casa da sua mãe, ele ouvia. Enquanto Pedro rezava, ele estava lá. Enquanto a igreja nascente crescia naquele cômodo, ele respirava o mesmo ar. A fé entrou nele pelo testemunho, não pelo milagre. Pelo olhar de quem havia estado lá. E isso muda tudo, porque é exatamente assim que a fé chega até a maioria de nós. Nenhum de nós viu Jesus, nenhum de nós tocou suas chagas, nenhum de nós caminhou com ele pela Galileia. Mas encontramos quem o amou, e isso foi suficiente. Não levou muito tempo e a casa de Maria tornou-se ponto de encontro dos primeiros cristãos. Quando Pedro foi milagrosamente libertado da prisão por um anjo, para onde ele foi? Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. A casa de Marcos era a igreja, literalmente. Quando Paulo e Barnabé foram enviados em missão pela primeira vez, levaram Marcos como assistente. Era uma honra enorme para um jovem. Partir com dois dos maiores evangelizadores da história, cruzar o Mediterrâneo, levar o evangelho a lugares que nunca tinham ouvido o nome de Jesus. Mas Marcos não aguentou. Em algum ponto da viagem, por uma razão que os Atos dos Apóstolos não explicam, talvez cansaço, talvez saudade de casa, talvez o conforto da vida que havia deixado para trás, ele voltou. Desistiu no meio do caminho. Paulo ficou tão decepcionado que quando Barnabé quis levar Marcos na segunda viagem, ele recusou categoricamente. A discussão foi tão séria que Paulo e Barnabé se separaram por causa disso. Barnabé levou Marcos para Chipre. Paulo seguiu com outro companheiro. Há momentos na vida espiritual em que a gente falha de um jeito que parece definitivo. Marcos falhou. Foi fraco.
Deu meia volta quando devia ter continuado. E pagou um preço real por isso, a confiança de Paulo, um dos maiores mestres que poderia ter tido. Mas ele não parou. 10 anos depois, Paulo está preso em Roma. Escreve cartas. E numa dessas cartas para seu discípulo Timóteo, ele diz algo extraordinário. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele é indispensável para o meu ministério. O mesmo homem que havia recusado Marcos como companheiro de viagem agora, da prisão, o chama de indispensável. O que aconteceu naqueles 10 anos? Marcos cresceu, maturou na fé, evangelizou Chipre com Barnabé. Aprendeu com os tombos, levantou-se e voltou. Não como o jovem inseguro que havia desistido, mas como um servo experiente e confiável. É a história de Deus. Sempre. Ele não descarta quem cai, ele espera, ele forma, ele transforma. E quando o momento certo chega, a pessoa que uma vez fugiu está pronta para ficar até o fim. Mas o capítulo mais importante da vida de Marcos ainda estava por vir. Pedro, o primeiro papa da igreja, era um pescador da Galileia. Homem rude, de mãos calejadas, com um aramaico carregado de sotaque do norte, o equivalente ao caipira da Judéia. Sabia muito pouco grego, ou talvez nada, e agora ele precisava pregar o evangelho em Roma, capital do mundo, onde o idioma era o grego. Foi então que Pedro adotou Marcos como seu hermeneuta, sua palavra em grego para intérprete e tradutor. Pense na cena. O velho Pedro, de cabelos brancos, com suas mãos de pescador, abrindo a boca e narrando suas memórias de Jesus. E ao lado dele, o jovem Marcos, culto, bilíngue, filho da diáspora, traduzindo cada palavra, cada emoção, cada lágrima. São Marcos coloca a todo momento expressões em aramaico por causa das traduções que ele fazia de São Pedro. Não era uma tradução fria de documentos. Era uma transmissão viva de fé. Pedro chorava ao contar. E Marcos sentia cada palavra entrar no coração antes de sair pela boca. Pedro chamava Marcos de meu filho. Na sua primeira carta, escrevendo de Roma, ele manda saudações e acrescenta: Marcos, meu filho, também vos saúda. Não há palavra mais bela que um pai possa dizer a um filho do coração. Marcos não era filho de sangue de Pedro. Era filho de fé, filho de missão, filho de amor apostólico. Foi em Roma, escutando Pedro noite após noite, que Marcos começou a escrever. O Evangelho de São Marcos é o mais antigo dos 4. Foi escrito entre os anos 50 e 60. E é diferente dos outros de um jeito que salta aos olhos de qualquer leitor atento. É curto, é direto, é urgente. Não começa com genealogias ou discursos teológicos. Começa com uma voz no deserto. E daí em diante, tudo acontece com uma velocidade quase cinematográfica. A palavra favorita de Marcos é logo. Logo Jesus fez. Logo ele disse. Logo aconteceu. É a urgência de quem está transmitindo algo que precisa chegar às pessoas agora. Mas há algo ainda mais precioso nesse evangelho. Ele preserva as emoções de Jesus como nenhum outro. A tristeza de Jesus, a sua alegria, a sua compaixão que o enchia por dentro, a sua angústia, os movimentos do coração de Deus feito homem. Por quê? Porque Pedro estava lá. Pedro havia visto tudo isso de perto, mais perto do que qualquer outro. E quando narrava, não narrava como um teólogo. Narrava como um apaixonado. Há 3 momentos no Evangelho de Marcos que guardam, como fósseis preciosos, as palavras originais em aramaico que saíam da boca de Pedro quando contava Talita cum, menina, levanta-te. Pedro estava presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Eram pouquíssimas pessoas no quarto, e aquelas palavras ficaram gravadas no coração do pescador para sempre. Quando ele contava a Marcos, não traduzia. Dizia as palavras como Jesus as havia dito. E Marcos as colocou assim, cruas, em aramaico, dentro do Evangelho. Abba, Pai. No Horto das Oliveiras, Pedro ouviu Jesus rezar com essa palavra. Não Senhor, não Deus, mas Abba, a palavra de intimidade, de criança que fala com seu pai. Pedro nunca esqueceu isso, e Marcos nunca a traduziu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? O grito da cruz, em aramaico,
a língua da dor mais funda. Pedro não estava presente na crucificação. Havia negado Jesus e fugido, mas soube depois. E quando narrava isso, a voz provavelmente quebrava. 3 palavras aramaicas dentro de um evangelho escrito em grego. São os dedos de Pedro dentro do texto de Marcos. São a prova de que esse evangelho não nasceu de uma pesquisa, nasceu de uma amizade. Depois da morte de Pedro, martirizado em Roma por volta do ano 67, Marcos partiu. Havia ainda muito mundo a evangelizar. Ele foi até Alexandria, no Egito. Fundou a igreja local. Tornou-se seu primeiro bispo. Pregou, batizou, formou comunidades. E lá, naquela cidade cosmopolita às margens do Mediterrâneo, ele encontrou o fim que talvez sempre soubesse que viria. Os pagãos o capturaram, amarraram cordas no seu pescoço e o arrastaram pelas ruas de pedra da cidade. O menino que havia fugido do Getsêmani, deixando-o o lençol para trás, desta vez não fugiu. Desta vez o lençol era a própria vida, e ele não o soltou. Jogado na prisão, consolado por anjos e pela voz de Jesus, ele morreu no dia seguinte, entre os anos 68 e 72 depois de Cristo. Mártir, filho de Deus. O menino fujão do Horto das Oliveiras termina martirizado, derramando seu sangue por amor a Jesus nas ruas de Alexandria. Não é por acaso que o símbolo de São Marcos é um leão. O seu evangelho começa com a voz de João Batista clamando no deserto. E naquele tempo, nos desertos da Palestina, era comum ouvir o rugido dos leões. Uma voz que anuncia o Messias com a força de um leão que ruge, mas há mais. O leão de Marcos não é apenas um símbolo do início do evangelho, é a síntese de toda a sua vida. O menino que fugiu pelado se tornou o leão que rugiu até o fim. O jovem que desistiu na primeira viagem se tornou o apóstolo que Paulo chamou de indispensável. O intérprete anônimo de um velho pescador se tornou o autor do evangelho mais antigo da história. São Marcos não é o patrono dos perfeitos, é o patrono dos que começaram errado, dos que fugiram uma vez, dos que desistiram no meio da viagem, dos que precisaram de uma segunda, terceira, 10ª chance. É o patrono de todos nós, porque nenhum de nós conheceu Jesus pessoalmente. Nenhum de nós esteve no Sermão da Montanha, nenhum de nós tocou as chagas, mas encontramos alguém que o amou. Um padre, uma avó, um amigo, um livro, uma homilia, uma música. Alguém que tinha Pedro dentro de si e transmitiu a chama. E foi suficiente. A fé não precisa de experiência direta. Precisa de testemunho fiel. Marcos recebeu o testemunho de Pedro. Pedro recebeu o testemunho de Jesus. E Marcos passou esse testemunho para o mundo inteiro através de um evangelho que ainda hoje, 2000 anos depois, faz os corações arderem. A igreja aprendeu com Marcos que a fé, transmitida de coração a coração, não perde força, ela ganha emoção, urgência e vida. Cair no caminho não é o fim. Paulo o rejeitou e 10 anos depois o chamou de indispensável. Deus usa instrumentos frágeis, um adolescente assustado, um pescador sem gramática, uma viúva que abriu as portas de casa. A missão não exige perfeição no início, exige fidelidade até o fim. Hoje, na Basílica de São Marcos, em Veneza, descansam suas relíquias. A cidade inteira, com seu leão alado nos brasões, nas colunas, nos estandartes. É um monumento vivo à memória daquele menino de Jerusalém que um dia acordou assustado no meio da noite e encontrou sem saber o seu destino. Em Veneza se diz que quando Marcos chegou àquela terra por causa de uma tempestade, um anjo lhe apareceu e disse: Pacus tibi, Marci, evangelista meus. Paz a ti, Marcos, meu evangelista. Paz a ti, Marcos. Ao fugitivo que voltou, ao fraco que se fortaleceu, ao tradutor que se tornou voz, ao menino do lençol que se tornou o leão de Alexandria. São Marcos, evangelista, rogai por nós. Então, antes de fecharmos este vídeo, quero te convidar a fazer uma pausa. Onde você estiver agora, no celular, no computador, no carro, no quarto, para um momento, se puder, feche os olhos. Se puder, una as mãos e vamos juntos pedir a intercessão daquele que não precisou ver Jesus para amá-lo, daquele que aprendeu a ser fiel tropeço por tropeço, daquele que nos prova que Deus nunca desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Vamos rezar juntos. Ó glorioso São Marcos Evangelista,
Leão corajoso que rugiu o nome de Jesus até o derramamento do seu sangue, olhai por nós neste dia. Vós que não conhecestes o Senhor face a face, mas o amastes com todo o vosso coração. Ensinai-nos que a fé não precisa de ver para crer, que basta um testemunho fiel para que o fogo de Deus se acenda dentro de nós. Vós que fuístes fraco antes de serdes forte, que abandonastes antes de aprenderdes a ficar, que tropeçastes antes de correrdes, intercedei por todos nós que também tropeçamos, que também duvidamos, que também, por vezes, soltamos o lençol e fugimos. Lembrai ao Senhor que somos frágeis, mas que desejamos ser fiéis. São Marcos, vós que preservastes para o mundo as lágrimas de Pedro, o aramaico de Jesus, o coração de Deus feito homem. Obtende-nos a graça de guardar com cuidado a fé que recebemos e de transmiti-la com fidelidade a todos que virão depois de nós. Que sejamos como vós fostes, instrumentos nas mãos de Deus, imperfeitos, mas disponíveis, assustados, mas corajosos, fracos, mas amados. E quando chegar a hora do nosso fim, que possamos como vós ter permanecido até o último momento com o nome de Jesus nos lábios e o amor de Deus no coração. Amém.